Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com você? Bem, vamos iniciar hoje mais um estudo, só que é uma série de estudos. Haverá 4 vídeos sobre a Casa de Deus. Vamos analisar o capítulo 45 do livro Conselhos para a Igreja, certo? A Casa de Deus. Já que estamos voltando, depois da pandemia, para a Casa de Deus, agora eu quero que você assista esse vídeo com o coração sincero. Porque às vezes, meu amigo, nós estamos errando demais na adoração que eu dou a Deus. É Deus que tem que ser adorado. E isso é o primeiro ponto do estudo bíblico. Hoje vamos analisar o primeiro tema, que é atitudes de oração na casa de Deus. Quais são as atitudes na casa de Deus em relação à oração? O que eu devo fazer antes de ir ao culto? Quando eu estiver no culto? O que eu devo fazer quando terminar o culto? A nossa vida de cristão é bem difícil. Às vezes nos focamos somente em algo. Somente em, por exemplo, guardar o sábado. Somente em não fornicar, não adulterar. Somente em alguns aspectos. Mas pecamos ao nos distanciar do querer de Deus em relação à adoração a Ele. Eu sabia que eu não posso orar de qualquer jeito. Sabia que eu não posso me vestir de qualquer jeito na casa de Deus. Sabia que eu não posso pregar no sermão de qualquer jeito. Você vai ver agora, certo? Pois vamos elevar nosso pensamento a Deus, que o espírito de profecia vai falar no livro Conselhos para a Igreja, da irmã Ellen White. Ellen White foi inspirada por Deus a falar algumas verdades que nós não gostamos às vezes. Mas você que é líder, ancião, pastor, assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo, que você vai ter uma igreja abençoada por Deus. Toda igreja que estuda esse livro e quer fazer o que esse livro orienta, meu amigo, essa igreja é uma igreja abençoada. Amém? Eu digo isso por experiência própria. Eu já preguei em várias igrejas e algumas igrejas perceberam que estavam pecando, errando em relação à adoração a Deus. Certo? Vamos iniciar, Deus. Abacuque 2, verso 20. Abra sua Bíblia lá em Abacuque 2, verso 20. Diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo. Calem-se e fiquem quietos, silêncio, porque estamos na presença de Deus. O princípio da adoração a Deus está aqui em Abacuque 2:20. Depois lá em Zacarias também ele fala: calem-se, estamos no templo de Deus. Sofonias também fala isso. Porque, meu amigo, nós temos que perceber que ali é a casa de Deus. E tem que estar em um lugar silencioso. O que é a casa de Deus? Ellen White comenta, faz a introdução bem aqui. E ela diz o seguinte: para a alma crente e humilde, vou colocar bem aqui, ó, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Se você estivesse na porta do céu, qual seria a sua atitude perante Deus? Seria a atitude como você e eu estamos tomando ao ir na casa de Deus? Conversas, cochichos, risos, gargalhadas? Será que na casa, quando você chegar perto da porta do céu, você vai levar o seu celular como Bíblia? É essa adoração que você vai fazer quando estiver perto da porta do céu? Pois, meu amigo, quando você entrar naquele templo agora, entenda, você vai entrar e vai meditar Deus, procurar Deus, elevar sua mente a Deus e perceber que ali é a porta do céu. E cuidado, porque realmente ali é a porta do céu. Continuando, os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores de Deus, são os meios de Deus que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Ela fala aqui uma coisa interessante. A preparação, os cânticos, todos os louvores, tudo tem que ser direcionado a Deus.
E tudo isso reflete a minha adoração, uma preparação da minha adoração para adorar a Deus nas mansões celestiais. Tudo é uma preparação, então tem que ter, tudo está conectado a Deus, tudo para Deus. Mas vamos mais profundamente agora. Olha o que ela fala aqui, ó. Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, ao lugar e à maneira de adorar. Meu amigo. Na casa de Deus, para adorar a Deus tem que ter regulamentos em relação ao tempo. Eu não posso demorar muito. Eu tenho que ter regras para o lugar. O lugar não pode ser qualquer lugar. Imagine adorar a Deus em um lugar que está passando um rato, barata, um lugar que o teto quase cai. Não. Tem que dar o melhor para Deus. O melhor. Certo? E a maneira de adorar. Eu não adoro Deus de qualquer jeito. Mas vamos ao título de hoje. As minhas atitudes de oração na casa de Deus. Quais são as minhas atitudes de oração na casa de Deus? E ela começa. Quando os adoradores entrarem na igreja, quando eu entrar na igreja, o que é que eu devo fazer? Devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente seu lugar. Quando entrar na casa de Deus, segundo o Espírito de Profecia, eu tenho que entrar com compostura. Eu tenho que não ficar zanzando pela igreja. Eu tenho que guardar o meu lugar, me assentar no lugar, para orar a Deus. O que vemos nas igrejas? Crianças correndo. Mães e pais falando absurdos antes do culto da oração. Às vezes encontramos até comércio, uma comerciando algo que vende em casa e quer vender na igreja. Isso é a atitude de um cristão, um adorador a Deus? Não, meu amigo. Eu não devo ficar nessa situação. Eu devo sair da situação em que estou. Eu tenho que entrar na igreja com compostura, com decência e guardar o meu lugar, me assentar. E ela continua. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes nem depois das reuniões. A ardente e profunda piedade deve caracterizar os adoradores. Cochichos, risos, gargalhadas. Aqui há um defeito na igreja do século XXI, na igreja do Advento, que eu percebo demais. Nós estamos formando não pregadores, não embaixadores de Deus. Nós estamos formando pessoas para entreter a comunidade cristã. Quer ver? Hoje, as pessoas são tendenciosas a achar um culto de entretenimento mais favorável do que um culto onde a verdade é falada na cara. Os pastores hoje, os anciões, a maioria, estou falando de todas as igrejas evangélicas cristãs, percebe-se você que os pregadores mais fazem palhaçadas, brincadeiras, e o público adora isso, porque já não vão com espírito de adoração. E quando vê aquilo, entretenimento, eles acham aquela pregação favorável. Mas não é. Porque o Espírito de Deus fala aqui que na casa de Deus não tem que ter essas atitudes. Então o pregador, o embaixador de Deus, não pode ter essas atitudes. Certa vez estava sentado perto de um irmão assistindo um culto de um pregador muito famoso. Estou falando da minha igreja. Estava assistindo pelo telão. O homem subia o homem dava pulos. O homem dizia Deus, mas ele não chamava Deus. Ele falava assim, ó. E aí, cara, tudo bem? Pô, cara. Esse linguajar e essa atitude perante Deus. Deus é cara? Não, meu amigo. Então, se você, pastor, ancião, pregador, tem essas atitudes no púlpito e em qualquer lugar, saia disso. Satanás está te usando. Continuando.
Qual é a minha atitude? É uma atitude de ardente e profunda piedade. Ardente e profunda piedade. Então, a minha atitude na casa de Deus é de uma ardente piedade. Antigamente, se você conversar com os mais velhos, você vai perceber que antigamente as pessoas iam ao culto aos sábados. Iam ao culto aos domingos. E, por exemplo, no sábado de manhã, as pessoas estavam tão impactadas pela pregação, porque o pregador, ele levava vários livros e colocava esses livros no púlpito, e sabe, ele lia esses livros, abria os livros de profecia e lia. Ele lia tantas verdades que o povo ficava impressionado. Tinha pessoas, e olha que eu já escutei muito isso, pessoas que estavam tão impactadas pela pregação que perderam o sentido. Estava tão impactada a pregação que, por exemplo, na década de 60, na década de 70, as pessoas iam pegar o bonde, o metrô aí de São Paulo, Rio de Janeiro, e elas pegavam, por como estavam impactadas, elas perdiam o sentido do lugar. Por exemplo, se ela ia para o sul, ela pegava um bonde para ir para o norte, porque a pregação estava tão impactada na vida dela, Deus falou tanto ao coração dela e ao pregador, que ela perdeu o sentido. Hoje, as pessoas querem pregações que não falem a verdade, mas educação. Um livro também de Ellen White, ela fala que o mundo não precisa de tantas riquezas, o mundo precisa de homens e mulheres que falem a verdade, chamem o pecado pelo nome. Isso está no livro Educação. Continuando. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, devem eles entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus, a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial e produza convicções e conversões de outras pessoas. Qual é a minha atitude antes de começar o culto? Vai falar da vida dos outros na igreja? Vai falar mal da igreja? Não. Aqui ela fala o seguinte, uma coisa interessante. Antes de começar o culto, eu devo pegar a minha Bíblia e com espírito de adoração, de reverência, eu devo meditar na Bíblia, em algumas passagens. A minha mente tem que estar apta e preparada para ouvir o que Deus enviou ao pregador e a todos nós na congregação. Você faz isso? Olha lá. Espírito de profecia. Devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros de Deus. Isso você tem que ter em mente. Quando estou na casa de Deus, há pessoas invisíveis. Cheguei a uma igreja, a irmã falou, irmão, só tem 10 pessoas. Eu disse, não só tem 10 pessoas. Irmã, eu estou com vergonha de ti. Não tenha vergonha. Sabe por quê? Quem veio receber a bênção, veio. Quem não veio, perdeu. E não só tem 10 pessoas aí, não, irmã. Tem 20 pessoas. Porque a Bíblia diz que cada um de nós temos um anjo que nos guarda e sempre nos acompanha a qualquer lugar. A qualquer lugar, entre aspas. Meu amigo, quando você está ali, tenha reverência, porque os anjos de Deus, os mensageiros de Deus, estão te olhando as tuas atitudes. Às vezes, atitudes positivas e muitas vezes atitudes negativas. Continuando. O estado espiritual da alma necessita muitas vezes ser passado em revista e a mente e o coração serem elevados ao sol da justiça. A minha mente tem que estar elevada ao sol da justiça. Toda a minha mente. Se ao entrarem na casa de oração, o povo fizesse com a devida reverência, lembrando-se que se acha ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria em testemunho eloquente. Então, se você, meu irmão, entrar na casa de Deus, o seu silêncio, a sua reverência será um testemunho eloquente às outras pessoas. Certa vez estava na junta militar para tirar o certificado de reservista, quando eu passei várias horas ali sentado e conversando com um rapaz. Ele queria se alistar. Eu fiz a cabeça dele para não se alistar.
Ele disse, olha, você é adventista? Eu disse, sou adventista. Rapaz, eu gosto da igreja adventista pelo seguinte, lá tudo é calmo. Lá não tem zoada. E sabe, se eu me converter um dia, eu acho que eu vou para a igreja adventista do sétimo dia. Porque ali a reverência e a ordem das coisas é tremenda. Viu? O testemunho da reverência, do silêncio, é um testemunho eloquente. E a irmã Ellen White estava certa. A verdade, a Bíblia está certa. A palavra de Deus. Continuando. Os cochichos, risos e conversas que se poderiam divertir em qualquer outro lugar não devem ser permitidos na casa de Deus, que é adorado. Lugar de riso, de cochicho, é na sua casa. Lugar de riso, cochicho, gargalhada é na sua faculdade. Na sua faculdade você conversa coisas vulgares. Na casa de Deus, não. Na presença de Deus, não. Você não conversa qualquer coisa. Você não fica cochichando, fazendo risos. Meu irmão, preste atenção. Deus está falando uma coisa para você. Está falando o seguinte, meu filho tem que ser adorado. Não de qualquer jeito. É um jeito específico. E está aqui, ó. Está aqui os meus conselhos. Está na Bíblia. Siga. E você será feliz e fará outras pessoas felizes. Continuando. A mente deve estar preparada para ouvir a palavra de Deus, a fim de que essa possa exercer a devida influência e impressionar adequadamente o coração. É o que eu falei antes. A minha mente tem que estar preparada para adorar a Deus. Tudo, antes do culto iniciar, tem que estar uma preparação. Agora eu vou falar em relação ao pastor. Olha o conselho que Ellen White dá aos pastores e eu vou dar um testemunho meu. O pastor deve entrar na casa de oração com uma compostura digna e solene. Chegado ao púlpito, deve inclinar-se em silenciosa oração e pedir fervorosamente o auxílio de Deus. Que impressão fará isso? Transmite uma ideia de solenidade, de reverência. O pastor está em comunhão com Deus. Ele busca a Deus antes de se colocar diante de sua congregação. Uma profunda solenidade se apodera de todos e os anjos de Deus são trazidos para bem perto. Ou seja, o pastor, meu amigo, entenda, o pastor tem que entrar no púlpito, não de maneira não com inquietação. Às vezes os pastores entram com uma euforia, sabe por quê? Porque não se preparam para ir à casa de Deus. Isso estou falando de todas as igrejas evangélicas e católicas. Se o culto, e se é para estar na igreja 11 horas, ele sai de casa 11 horas e chega no púlpito e o pregador, o pastor, não está no púlpito. E quando chega suado, chega, sabe, com a inquietação toda e faz uma oração tão insignificante perante Deus, devido à pressa, devido à irreverência dele. Meu amigo pastor, pare com isso. Se prepare para a igreja de Deus. Cadê os pastores que antes chegavam, eram os primeiros a abrirem a igreja, a estarem na igreja, na escola sabatina? Por que você não se prepara antes? Sai de casa mais cedo? Por quê? Meu amigo, isso aqui é espírito de profecia. Você é pastor. Você tem que seguir o conselho de Deus. Pare com isso, se planeje. O cristão é a pessoa mais planejada da face da terra. Porque ele é reverente. E ela termina. É essa parte do estudo bíblico de hoje. As reuniões de testemunhos e oração não devem causar tédio. Sendo possível, todos devem comparecer à hora marcada. E se houver retardatários que se atrasem um quarto de hora ou mais, cumpre não esperar, vou repetir, cumpre não esperar por eles. E ela continua explicando. Se houver apenas 2 presentes, eles podem reivindicar a promessa. As reuniões devem, sendo possível, ser iniciadas na hora marcada, que estejam presentes poucos
ou muitos. Olha o que eu vou falar para você. Olha o que ela está falando. Se tem 2 pessoas presentes na igreja, comece o culto. Porque as bênçãos foram para elas 2. Você atrasa para ir para o serviço? O serviço é para você estar 8 horas. Você chega 9 horas no serviço? Faculdade e colégio. A aula começa às 6h30. Você chega 8 horas? Não, né? E por que para Deus nós chegamos atrasados na casa de Deus? Por que isso acontece? É porque nós não estamos dando a importância mais ao templo do Senhor. Meu amigo, se você dá importância mais às coisas terrenas, você está pecando, porque são as coisas celestiais que são eternas. E ela fala mais. Comece o culto na hora marcada. Se é para o serviço de cântico começar às 7h30, que comece às 7h30, tendo 2 presentes ou mais. Porque as bênçãos serão para eles. Resumindo, meu amigo, você percebeu quanta coisa nós estamos errando? E olha, tem mais coisas. E muito mais que estamos errando. Esse só foi o primeiro ponto. Porque, meu amigo, aqui nesse vídeo, nós identificamos o problema, mas nós estamos trazendo a solução do problema. Se você quer uma igreja fervorosa, reverente, líder, comece a ser reverente. Os membros não serão reverentes tendo a liderança irreverente. Pastores, sejam reverentes. Não é porque você é pastor que você é salvo. Não há nem salvo ainda. Não é uma pessoa santa. É isso que eu quero falar para você. Uma pessoa santa que não erra em nada. Todos nós erramos. Mas você, pastor, tem que ser a primeira pessoa a ser reverente na casa de Deus. Chegue cedo. Seja comprometido com Deus. Você é membro de igreja cristã, de qualquer igreja, estou falando agora. Seja comprometido com Deus. Não dê qualquer adoração a Deus. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Meu amigo, prepare-se para adorar Deus aqui na terra e lá no céu. Aqui é uma preparação para a Assembleia Celestial. Que você e eu possamos nos preparar a cada dia para estar na casa de Deus adorando da forma correta. Certo? Qualquer dúvida, chame aqui no WhatsApp, chame no Facebook. Se inscreva no canal para os próximos vídeos. Certo? Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana e que você, ao ir ao templo, lembre-se de Conselhos para a Igreja, capítulo 45, atitude de adoração a Deus. Vamos ao nosso Deus? Santo e amado Deus, poderoso Pai. Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, por ter nos dado conselhos maravilhosos em relação à reverência. Eu sei que Tu é um Deus de amor. Eu sei que Tu é um Deus, meu Deus, tremendo. Tu deu tudo a nós. O que é que damos a Ti? Uma adoração às vezes falha. Mas eu sei que a pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ela quer mudar a vida dela. Esse líder quer mudar a igreja dele. Ele quer mudar a forma de adoração da igreja dele. Uma igreja mais fervorosa. Uma igreja, meu Deus, que antigamente era conhecida por uma adoração tremenda. Uma quietude, meu Deus, tremenda. Eu sei que esse pastor, meu Deus, quer preparar a sua igreja. Então prepare ele, meu Pai. Que ele leia e conheça mais sobre isso. Que ele seja a primeira pessoa do seu rebanho, meu Pai, a ser reverente. Perdoe os nossos pecados e nossas falhas. É isso que eu te peço, teu santo e amado nome. Amém.